De volta com o cenário político, hoje pré-sexta, viu? Quinta-feira. Estamos recebendo aqui Tony Fernandes. Tem um monte de gente participando, já não sei se vou dar conta, então vamos seguir logo com o programa de hoje. Vamos trazer informação. O governo federal anunciou um novo corte orçamentário e dessa vez a educação é o setor mais afetado. No Rio Grande do Norte, algumas instituições temem o contingenciamento das contas. O decreto de reprogramação orçamentária publicado no último dia 30 no Diário Oficial da União prevê um corte de 10 bilhões e meio de reais em despesas do Executivo. E desse montante, a educação sofre bloqueio de 3 bilhões de reais. No Rio Grande do Norte, a medida pode afetar instituições como o FERSA, IFRN e o FRN. Segundo a reitora da UFERSA, Ludmila Oliveira, particularmente, a universidade não sofrerá com contingenciamento de verbas. Primeiro é necessário explicar, como você bem colocou, Manu, foram bloqueios. Bloqueio é a mesma coisa que contingenciamento. O trabalho de planejamento e administração da universidade foi feito em tempo oportuno. Então, esse empenho das rubricas que garantem o funcionamento da instituição, no caso da assistência estudantil, já tranquilizando, das bolsas, do funcionamento, do pagamento das empresas, dos terceirizados, daquilo que a gente considera como básico para o funcionamento, isso foi feito. Quando nós temos uma nova janela para novos empenhos, nós temos essa condição de aguardar. Na análise feita, a reitora reforça que a gestão administrativa da universidade se preparou para o final do ano financeiro e que nenhum setor deve ser afetado. De essencial, nós estávamos com nossas condições todas bem estabelecidas, e temos como mostrar isso, apresentar, inclusive. Hoje nós trabalhamos com uma transparência bem mais plena na instituição. Em tempo real, essa administração da instituição, ela pode ser vista, pode ser percebida, e isso dá uma tranquilidade ainda maior para a nossa comunidade acadêmica. Diferente dessa realidade aplicada na UFERSA, em nota, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior revela que fica inviável o funcionamento das universidades. Por exemplo, só na UFRN foram contingenciados quase 9 milhões de reais. E para o IFRN aqui no Rio Grande do Norte, essa realidade também não é diferente, especialmente para o campus aqui de Mossoró. Nossa equipe também foi ouvir o diretor do IFRN em Mossoró, Hélio Pinheiro. E por aqui o bloqueio é visto com preocupação. A gente já vem sofrendo um corte desde junho. O IFRN sofreu um corte da ordem de 6,4 milhões em junho. Tivemos que nos adaptar em alguma realidade. E no dia 5 agora, de outubro, mais um corte de quase 2,3 milhões de reais. Vai nos obrigar a gente racionar muitas situações, Nós temos dezenas de contratos hoje. A questão de terceirizados, a gente espera não ter que realizar no futuro próximo, por exemplo, retirar alguns postos de trabalho. A gente pode afetar algumas situações de imediato, como, por exemplo, algumas bolsas de pesquisa ou de extensão, aulas de campo que nós realizamos. Segundo o diretor regional do IF, na próxima segunda-feira será realizado um estudo, o que vai indicar os próximos passos que serão tomados pela instituição. Tudo vai depender após a conclusão do trabalho, desse grupo de trabalho chamado GETOR, que é ver a questão do orçamento, de qual vai ser a proposição de bloqueio para cada campus. E aí, quando os campos receberem esse valor, é que a gente vai trabalhar em cima, saber o que é que a gente vai ter que racionar a partir de agora. Vamos agora, depois a gente vai detalhar melhor essas questões, a gente vai trazer convidados pertinentes a este assunto. Quer comentar alguma coisa? Não, só bem rápido dizer que o ministro Victor Godoy afirmou que sobre essa questão do bloqueio orçamentário, que essa verba não vai comprometer despesas básicas das universidades federais. No entanto, deixa esse clima, de saber o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa. Mas ele afirmou também que essa situação segue até dezembro e que universidades que chegarem a faltar com serviços ou descontinuidade destes, que é possível esse contato com o Ministério da Educação e a liberação do Ministério da Economia. Mas realmente, Carol, é algo que se acende uma luz de alerta aí nestas instituições de ensino. Exatamente, muito grave.
O Ricardo Lima participa aqui no nosso Instagram. Ele diz: eu acredito que Mossoró ficou sem uma representação estadual e federal porque faltou experiência dos novos parlamentares eleitos na campanha de 2018 e, ao mesmo tempo, percebi nos novos candidatos sede pelo poder. Eu não sei se em relação à experiência, né? Porque teve gente muito experiente que teve votação bem menos expressiva. Um desses nomes aí são os nomes ligados aos rosados, né? Mas você concorda com o Ricardo Lima, Tony? Não é questão de experiência, não. É questão de estratégia política. Como eu falei, vou repetir. O Solidariedade do partido que eu disputei, se os demais candidatos tivessem realmente feito campanha, tirado a votação que a gente esperava, tinha condições tranquilas de fazer de 3 no mínimo ou 4. 3 ou 4 vagas. A gente tem o Rudinei Pinto, lamentável partido como Solidariedade, que dizia abrir espaços para os seus quadros e ignorou a ascensão de Tony, vereador mais votado e com atuação destacada no 2º Colégio Eleitoral do Estado. Provou estar à mercê de um projeto pessoal de poder. Quanto a Tony, mostrou força numa campanha isolada, poucos recursos e lutando contra a máquina da prefeitura e conseguiu relevante adesão popular. Tá de parabéns. Fez um texto, viu, Rudinei, aí para participar. Nós temos aqui a Graça, tá dizendo leia, viu? Aplausos para Tony pela excelente iniciativa. Muito importante esse olhar para as pessoas com surdez. Espero que muitos outros sigam o exemplo, incluindo não só as pessoas com surdez, mas toda e qualquer pessoa em sua singularidade. Torço para que a TCM em breve tenha um intérprete de Libras em sua programação. Vai ficar anotado esse recado. Pressão aí. Certamente. A gente tem aqui também Vamos lá, tem muita gente participando. O Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, ele pergunta: é verdade ou não a história da compra de gás na Câmara de Mossoró? Olha, que história é essa, vereador? Eu não sei ainda, né? Foi algo que já chegaram a noticiar na imprensa, mas eu não tomei conhecimento. Eu não vi ainda esse João que fala sobre isso. Eu vi que estava fazendo uma nota dizendo que tinha sido um erro de digitação, mas a gente precisa averiguar. É o que a gente vai fazer enquanto fiscalizador. Eu vou averiguar para poder falar se realmente aconteceu ou não. O Adriano das Barrocas está aqui falando sobre as pretensões de Tony para 2024. Quais são, vereador? Sempre essa pergunta. Em todos os lugares que eu estou indo, todo mundo está perguntando isso. Em todos os canais, inclusive, de imprensa, estão perguntando. Mas como eu já falei aqui, eu vou dizer outra vez, a gente está focado na vereança, né? Fui eleito vereador de Mossoró, tenho um compromisso com a cidade, não estou pensando no futuro agora, estou focado realmente em fazer os projetos que tanto o povo de Mossoró chega a precisar, e a fiscalização principalmente. Vereador, sobre a pauta que o senhor defendeu nesta campanha, que o senhor tem defendido na Câmara de Mossoró, dos deficientes, autistas, surdos, cegos, enfim, dessas pessoas que, por vezes, elas não têm representatividade política. Como é que o senhor encara este desafio de ser o representante de todas essas pessoas? Olha, é um desafio difícil, mas que eu encaro com muito orgulho e saber que eu estou tendo o reconhecimento deles. A classe da inclusão votou em peso no nosso mandato, no caso, na nossa candidatura, né? Votaram em peso. Famílias que eu ia, choravam, que viam realmente que eu tinha feito, que eu estou fazendo um trabalho sério aqui em Mossoró. São vários e vários projetos, principalmente a lei, né, que proíbe os fogos com ruídos na cidade de Mossoró. Inclusive, a gente vai ter uma audiência agora com o Ministério Público do Meio Ambiente para obrigar o município de Mossoró a regulamentar a lei, que já foi um pedido nosso. Eu já fiz, inclusive, uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, assinado por todas as entidades que defendem essas pessoas, bem como da causa animal. Encaminhamos para o chefe do executivo do município e que até agora ignorou esse documento, ignorou as pessoas com deficiência, ignorou a causa animal, ignorou os nossos animais que sofrem tanto com essa questão dos fogos com ruídos na cidade de Mossoró. Então a gente fez a denúncia no Ministério Público, o Ministério Público já recebeu, inclusive, eu acredito que nos próximos dias a gente vai estar sentando com o MP para ver alguma ação para obrigar a Prefeitura Municipal de Mossoró a regulamentar a lei. O que acontece? A lei foi aprovada, foi sancionada, mas ninguém sabe quem vai fiscalizar e aplicar a multa. A gente precisa de ter um órgão para aplicar essa multa. A gente acha que a lei é uma besteira, né? Que nada, que tem outras coisas mais importantes, mas é porque você não tem um filho com autismo, porque você não tem um animal,
né? Que você não goste dos animais. Mas se você tiver um pouco de sensibilidade e empatia, o nome disso se chama empatia. Se você tiver um pouco de empatia, você vai ver o quanto os fogos com ruídos ele causam um mal a essas pessoas e esses animais. Olha, o Pedro Paiva, a Leide Costa, do Liberdade também, elas já estão traçando aqui seus planos, seus planos políticos, viu? Para 2024 e 2026, viu? Já estão dizendo já o que é. Já tem aqui gente traçando planos. Ele já falou sobre 2024, então vamos adiantar um pouquinho aqui, porque tem muita gente participando. O Manuel Machado diz: Tony, pela estrutura que você enfrentou, foi um herói. Mostra a sua potencialidade política. Além do seu nome ser bom de trabalhar, sua pequena equipe foi forte. Parabeniza. Tony, a gente falando de Câmara Municipal, vereador, em relação ao orçamento. Uma reportagem que a gente mostrou logo no primeiro bloco, mostrou que hoje foi dia da audiência pública sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que faz parte do trâmite ali, faz parte do cronograma, tem que ter audiência sobre o orçamento. O que é que o senhor ouviu hoje, o que é que o senhor já viu sobre este projeto? Olha, eu estive lá na Câmara Municipal, participei da audiência. Inclusive, quero dizer a vocês, durante a campanha eu não faltei uma sessão. Cheguei pontualmente às 9 horas e participei de todas as sessões. Porque a minha responsabilidade, mesmo sendo candidato, eu continuei firme lá na Câmara Municipal observando. A LOA, eu ainda estou estudando, claro, a campanha atrapalhou um pouco, mas minha equipe já está fazendo um relatório. Mas a audiência pública hoje eu achei muito resumida. Eu acho que o secretário não explicou todos os pontos detalhadamente, como poderia ter explicado, mas a gente até entende, porque a audiência pública às vezes tem um tempo que é reduzido, né, para todo mundo falar. Mas eu observei que algumas críticas que eu faço, inclusive ao orçamento, é em relação às emendas impositivas, como eu já falei anteriormente, de 30% livre. Eu acho um absurdo que em toda a casa legislativa, nas câmaras estaduais, federais, né, em outras, no caso, câmaras de municípios, como em Natal, é 50% para a saúde, para dentro dos cofres do município, 50% de iniciativa livre do vereador, para ele encaminhar para a Liga do Câncer, para ele encaminhar para entidades que representam pessoas com deficiência, causa animal, Amantino Câmara, entre outros que possam realmente receber essas emendas. E a gente observa que o município, a todo tempo, ele cria as barreiras para que a gente não tenha esse direito. Um direito legítimo, constitucional, inclusive judicialmente já ganho, no caso, a partir da ação judicial que foi feita ano passado. Então, é a primeira crítica. A segunda é o remanejamento que acontece na gestão municipal. Ano passado, para vocês terem uma ideia, além dos 25% que o município tem, no caso, em lei, né, orçamentária, para fazer o remanejamento de orçamento, eles ainda mandaram um projeto de lei para a Câmara Municipal com um remanejamento de 183 milhões de reais. Né, com uma discussão mínima, inclusive, um projeto com mais de 300 páginas, não deu tempo os vereadores analisar, a gente chegou a criticar, fizemos críticas construtivas ao projeto, chegando a mostrar vários erros, mas que, infelizmente, passaram como um rolo compressor e passaram de qualquer forma. Então, a gente entende que é um absurdo contra a Câmara Municipal, contra a legitimidade do vereador analisar os projetos, para fiscalizar também, tira a autonomia de fiscalização. Outro ponto importante que eu sempre digo, que algumas cidades é 10%, é 8%, é 15%, Mossoró é 25% e ainda insistem em fazer remanejamentos de qualquer forma. Inclusive, tem uma recomendação do MP, o Ministério Público, para evitar, pedindo para que os vereadores evitem de aprovar projetos de remanejamento, justamente para fazer com que dificulte essa investigação dos órgãos fiscalizadores, como a Câmara Municipal, como o MP. Então, a gente faz essa crítica e a gente vai tentar, de todas as formas, fazer essa discussão na Câmara Municipal para evitar essa forma que eles fazem do remanejamento a qualquer custo. Eu vou tentar ainda fazer duas perguntas aqui, nós temos pouco tempo. O Antônio Silva, do Papoco, gostaria de saber do vereador se vai pedir votos para algum candidato a presidente da República. Olha, eu tenho que ver também essa questão com o partido, tem a fidelidade
partidária, né? O meu partido, a nível de Estado, se posicionou com Bolsonaro, mas a nível nacional ficou com Lula. Então, a gente não sabe como o partido vai se posicionar, né? Então, a gente não tem ainda como fazer essa posição também sem conversar com o nosso partido. A gente tem 2 perguntas sobre o mesmo assunto. A pessoa pergunta por que você rompeu com o prefeito, porque o prefeito demitiu todos que foram indicados pelo vereador, isso não é uma perseguição? E aí tem outra pergunta do Júnior, pergunta se o prefeito convidar para ser vice, candidato a vice, qual seria a sua resposta? Olha, o rompimento, ele foi uma série de coisas, né? Não foi apenas a questão de partido, no caso de legenda, mas também uma posição independente que eu assumo na Câmara Municipal. E ser independente, ele traz custos. Você ter o pensamento crítico, você fazer a defesa das pessoas, você não ser subserviente aos poderosos, isso tem um preço. E o preço disso é você ter a dificuldade de compor grupos principalmente estes, né, com discursos novos, mas com práticas antigas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não tem nenhuma possibilidade, né, de ser vice em uma chapa da gestão atual. Não tem a possibilidade alguma. A gente tem aqui um monte de gente participando. Fabiana do Sumaré, a Danúbia Silva, mãe de Davi, a Marla Moraes parabenizando pelo intérprete, mas não temos mais tempo. Muito obrigada, Tony Fernandes, pela participação no programa de hoje. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a Lena Barroso por estar fazendo esse trabalho incrível aqui comigo. E também eu quero agradecer a todos os eleitores, os 19.405 eleitores em todo o estado do Rio Grande do Norte, que realmente acreditam no nosso trabalho, que votaram sem nada em troca, apenas realmente acreditando que é possível chegar a fazer diferente. E eu garanto a vocês que a gente vai continuar na mesma pegada, com muita luta. Muito obrigado. Obrigado, seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, boa noite. Até amanhã. André do Boa Vista, Niel do Sumaré também aqui, Caquinha do Odete Rosado, todo mundo que participou, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.